Olá, tudo bem? Eu sou o Davi, este é o canal Acervo de Linhas. Muito obrigado por ter clicado e pelo interesse. Hoje nós vamos conversar sobre um livro que, sinceramente, não funcionou muito para mim, que é o Les Está Perdido, do Andrew Sangrier. Esse livro não funcionou muito para mim, eu já tenho que falar assim logo de cara que foi uma leitura que eu não gostei muito e foi uma leitura que eu estava com muita expectativa, porque o Les Está Perdido é uma continuação direta de um livro que já apareceu aqui no canal, que foi lançado há alguns anos, e no ano em que ele foi lançado ganhou até o Pulitzer, que é um prêmio bem importante, que é As Desventuras de Arthur Les. Mas antes da gente começar a resenha, não esquece de deixar o seu like, de deixar o seu comentário, de compartilhar esse vídeo e de se inscrever aqui no canal se você ainda não tiver inscrição. Bom, o Les Está Perdido, como eu disse, é uma continuação direta das Desventuras de Arthur Les, que foi um livro que eu gostei muito, que eu gostei demais, foi uma das melhores leituras que eu fiz ano passado, sem dúvida. E se você lembra do meu vídeo, você sabe que eu gostei muito do livro, mas eu não amei aquele final. Quando chegou no final, eu achei que foi uma quebra de expectativa, que no meu ponto de vista não foi muito positiva. Então, para falar do Les Está Perdido, que é uma continuação direta daquele livro, eu vou precisar dar alguns spoilers das Desventuras de Arthur Les. Então, se você ainda não leu, pode adiantar um pouco o vídeo ou voltar nesse vídeo depois que você ler as Desventuras de Arthur Les, porque eu não vou conseguir falar muito da continuação sem falar do final das Desventuras de Arthur Les, porque o final acaba sendo bem importante para o que acontece aqui na história desse segundo livro. Então vamos lá, recapitulando um pouquinho. As Desventuras de Arthur Les acompanha esse protagonista chamado Arthur, que ele está prestes a completar 50 anos, ele é um escritor, e nessa crise de idade que ele está passando, ele não está encarando essa mudança para os 50 da maneira mais positiva possível, digamos assim, ele recebe um convite de casamento. O ex-namorado dele, que eles ficaram juntos por muito tempo, está se casando com outra pessoa. Então, o Arthur não quer simplesmente declinar, não ir nesse casamento, porque poderia pegar um pouco mal. Então, ele começa a encher a agenda dele de compromissos. Como eu comentei, o Arthur é um escritor, então ele tinha vários cursos para dar, que tinham convidado ele, várias aulas especiais em faculdade. Então, ele começa a encher a agenda dele para que na data em que o ex dele ia se casar, ele não tivesse na cidade, que ele não tivesse como ir, Então seria uma desculpa mais elegante assim para negar aquele convite. Então, As Desventuras de Arthur Les é um livro de reflexão em relação ao que é estar num relacionamento, ao que é terminar um relacionamento muito longo. Tem uma questão ali que é colocada quando o Arthur está conversando com um amigo dele, que também esse amigo dele está terminando um relacionamento muito longo, e esse amigo está falando para o Arthur, não, terminar um relacionamento não é o que o relacionamento não deu certo, ele deu certo por todos esses anos, mas pessoas são diferentes, pessoas têm vontades diferentes. Então, As Desventuras de Arthur Les, ele vai caminhando para uma coisa de autodescoberta do protagonista, do que o protagonista gosta, do que ele não gosta. O livro discute um pouco a questão de que quando a gente fica muito tempo com alguém, a gente acaba perdendo um pouco da nossa identidade, a gente acaba não sabendo muito bem do que a gente gosta, do que agrada a gente, do que não agrada. Então, As Desventuras de Arthur Les ia nessa toada de autoconhecimento, de saber exatamente o que quer, o que não quer, até chegar no final do livro. Tem uma coisa muito interessante na narração das Desventuras de Arthur Les, que acontece aqui também no Les Está Perdido, é que a gente não sabe quem está contando a história do Arthur Les pra gente até o momento em que a gente chega no final do livro, na última página. Quem está contando a história pra gente é o ex-namorado do Arthur, o que está se casando com outra pessoa, E o livro termina, no primeiro livro, As Desventuras de Arthur Les, a gente fica sabendo que esse ex desistiu do casamento e a história termina, o livro termina, quando os dois se encontram. Ou seja, esse ex foge lá do casamento, não dá certo,
e ele está indo encontrar o Arthur Less, e o livro termina justamente quando eles se encontram. Ou seja, As Desventuras de Arthur Less vai nesse caminho da pessoa ficar sozinha por um tempo, se descobrir, colocar a cabeça no lugar depois de um término, né, e ver o ex com outra pessoa, mas aí esse ex volta e eles acabam ficando juntos. Então, pra mim, pareceu que toda aquela construção que o livro foi fazendo não se concretizou no final, sob o meu ponto de vista. Então eu gostei muito das Desventuras de Arthur Less, mas esse final não me pegou, assim, eu não consigo gostar muito do final como ele foi construído. Mas tudo bem, né? O livro é muito bom e eu só não gostei daquele final. E o que acontece aqui no Less Está Perdido é uma continuação direta do que acontece nas Desventuras. Então a gente vê o Less, agora ele mora junto com esse ex-namorado, eles estão morando juntos há um tempo, e quem conta a história novamente agora é o namorado, né, o Fred. Eu vou começar falando o que eu não gostei do livro primeiro, e depois o que eu gostei, pra gente terminar o vídeo num clima mais leve, num clima menos pesado. O que eu não gostei, e aí é uma coisa totalmente pessoal, pode ser até o que faça você a gostar desse livro, se for o tipo de história que você curta, mas que Less Está Perdido é uma história de estrada. E o que eu quero dizer com isso? É aquela história que se passa muito tempo na estrada. Então os personagens saem de um lugar e vão para o outro, e nesse meio tempo, né, nesse inter, acontecem várias aventuras, o lugar acaba sendo um personagem. A gente tem até alguns filmes que tocam muito nesse tema, como Na Estrada, ou então Na Natureza Selvagem. Então eu não consigo gostar de filmes, de séries e de livros que são histórias de estrada, que é justamente um pouco daquele clichê do personagem indo até lugar, e aí nesse caminho que ele faz até chegar no lugar é uma coisa de autodescobrimento, de autodescoberta. Quando ele chega nesse lugar ele é uma outra pessoa. Então assim, eu nunca gostei assim de história de estrada. E o Less Está Perdido é muito focado nisso. Então o que acontece aqui que faz o Less viajar tanto e que desencadeia, né, as coisas que acontecem aqui na história? Como eu comentei, o Less agora está morando junto desse namorado, né? Eles estão juntos, e uma pessoa muito importante do passado do Arthur, um ex-namorado também do Arthur, acaba morrendo, né? Então, a partir da morte dessa pessoa, que era muito especial para o Arthur, acaba acontecendo uma série de circunstâncias ali, e em um apuro financeiro o Less precisa mais uma vez preencher a sua agenda de algumas coisas, e agora por um motivo financeiro, para que ele consiga continuar morando onde eles estão morando, consigam pagar o aluguel, enfim. E aí ele começa a fazer uma série de viagens. Então a primeira que acontece aqui, ele está fazendo um perfil de um autor de ficção científica, então ele precisa passar um tempo com aquele autor, né? E eles vão viajando e vão conversando e vão ali tendo contato com o ambiente. E como eu comentei, eu não gosto de história de estrada. E esse livro já começa assim, dele fazendo o perfil, né, tentando fazer o perfil desse autor e viajando, que acaba uma viagem mandando na outra. E aqui as descobertas que o Arthur vai fazendo não são tão ligadas assim a uma coisa de relacionamento como era no livro anterior. Aqui acontecem outras coisas. Então o pai ausente do Arthur, que já é um senhorzinho, que eles não se falam há muito tempo, tem um papel importante na história. O Arthur e a irmã também acontece uma reconexão ali entre eles. Como quem está contando a história pra gente é o namorado atual do Arthur, então a gente tem muitas reflexões ali sobre relacionamento. Então é uma história de estrada com algumas mudanças pessoais, mas reflete muito nas relações interpessoais também, que a gente tem com familiares, às vezes alguém que a gente não fala muito na nossa família, que a gente precisa perdoar, enfim. Mas é uma história de estrada que eu não gosto, e me pareceu aqui
pode ter sido uma impressão totalmente pessoal, mas que algumas coisas que já aconteciam nas desventuras de Arthur Less acabam se repetindo aqui, né? Então o estopim para o Arthur sair de casa, para viajar, para preencher a agenda. Então não me parece muito bem uma continuação com muita novidade nesse sentido. Realmente não me pegou. E essa questão dessa narrativa do Arthur sair do lugar onde ele está e conhecer os Estados Unidos, né, passar por lugares que ele nunca tinha passado, e aquelas descrições dos lugares, e ele se transformando nos lugares, não, assim, não funcionou para mim, infelizmente não funcionou para mim. Então isso pesou muito, tanto a questão de não ter muitas novidades, parece que a história não se sustentou assim nessa continuação, e a questão dessa história de estrada, né, road book, né, que seria no caso road story, road book. Enfim, não funcionou para mim. Mas ainda assim o autor, né, o Andrew, ele escreve muito bem, tem tiradas muito engraçadas aqui. Tem alguns trechos que você lê e você fica pensativo, porque tem muitos questionamentos em relação à família, em relação a relacionamento aqui também, no Less Está Perdido. Então tem coisas muito legais também que acontecem aqui nesse livro. O livro está muito bem traduzido, a tradução está muito legal para o português, então tem algumas qualidades, mas para mim não funcionou. É um livro que eu particularmente não recomendaria como um livro que eu gostei, porque eu não gostei, mas se você for uma pessoa que gosta de histórias de estrada, de narrativas desse gênero, pode ser que você leia O Less Está Perdido e você tenha uma impressão totalmente diferente da minha. Então talvez seja um livro que você goste se você curtir esse tipo de narrativa, né, de viagem, de jornada, enfim. Para mim não funcionou. Se você gostou desse conteúdo, não esquece de deixar o seu like, de deixar o seu comentário, de se inscrever aqui no canal. Eu vou deixar o link de compra aqui na descrição do Less Está Perdido. Se você comprá-lo ou comprar qualquer outro produto, você vai ajudar o canal. Muito obrigado pela companhia até aqui. Até o próximo vídeo. Tchau!